Em Sinop, pequenos agricultores buscam alternativas para aumentar a venda de produtos. Você vai saber quais são as causas da crise do setor de transportes no agronegócio. E começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso. A nossa equipe visitou uma fazenda em Cáceres que tem a missão de vacinar cerca de 30 mil animais até o fim do mês. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural. Bom dia, hoje a gente começa mostrando uma alternativa que pode melhorar a renda de pequenos produtores do norte do estado. A proposta é da Cooperativa de Agricultores Familiares da região. Reunir a produção dos associados para ter mais força na hora de brigar por um espaço no mercado. Seu Miguel nunca trabalhou com outra coisa. É da horta, na chácara de 2 hectares em Sinop, que ele tira o sustento da família. Alface, temperos, couve-flor, tudo irrigado por um sistema simples que ele montou para conseguir produzir durante todo o ano. O desafio para ele é a comercialização. Se a gente vende 20 pacotes, entrega no mercado 20 pacotes, se vendeu 10, no outro dia tem que trocar os outros 10. O que sobra é utilizado na alimentação dos porcos, evitando desperdícios. Mesmo assim, o seu Miguel deixa de faturar. Um dos problemas é que o produtor não tem uma empresa constituída. Sem CNPJ e nota fiscal, ele não consegue vender para empresas grandes ou para o poder público. Situação parecida com a do seu Antônio, que produz frutas neste outro sítio. Acerola, abacaxi, maracujá, goiaba. Produz um pouco de jabuticaba. Você já tomou suco de jabuticaba? É bom, né? Muito bom. Por aqui as acerolas são o carro-chefe. Além da fruta, ele vende a polpa. O maior desafio hoje é como conseguir comercializar, formar um mercado comprador? Da polpa não. Agora, da fruta seria porque a gente não está no comércio. Diante de obstáculos semelhantes, os produtores resolveram se unir em busca de alternativas. Uma delas é o chamado pool de vendas. Na agricultura, a prática do pool de compra é bem comum. Ele funciona da seguinte maneira: para conseguir preços melhores em adubos, por exemplo, os produtores compram juntos os insumos e fazem a divisão no momento da entrega. Os pequenos produtores querem fazer isso, só que agora, no momento da venda, vão concentrar tudo o que colherem e comercializar de uma vez só. Segundo a COPAF, Cooperativa de Agricultura Familiar da região, 80% das frutas, verduras e temperos que são consumidos no norte de Mato Grosso vêm de outros estados do país. A expectativa é que com uma nova estratégia, parte desse mercado possa ser abastecido com a produção local. Nós temos uma agricultura familiar forte e vai conseguir produzir para atender nossa demanda. Nós temos que ser autossuficiente, tem que ser autossustentável nós. Produtores de 14 municípios do norte do estado se cadastraram para participar do projeto. Uma pesquisa de mercado foi feita na região e com os dados em mãos, eles poderão direcionar a produção. Até mesmo comunidades indígenas manifestaram interesse. Hoje no município de Peixoto de Azevedo e Matupá, nós temos então etnia terena e caiapó já produzindo, né? Mas temos então a dificuldade de fazer a comercialização desses produtos. A previsão é que as primeiras vendas coletivas sejam realizadas ainda no primeiro bimestre do ano que vem. Para nós vai ser muito bom, porque a gente pode ampliar mais a horta, né? E a gente não vai perder. Legal, né? E olha, falando em busca por alternativas, o trigo voltou a ser assunto esta semana. Na reunião da Câmara Técnica, pesquisadores reforçaram a aposta no futuro da atividade. Um ano de conquistas no campo e de perspectivas fora dele. Quem acredita no potencial do trigo em Mato Grosso diz que o saldo em 2016 foi positivo. As pesquisas em áreas irrigadas e também nas de sequeiro avançaram. Esse ano nós fizemos em Sorriso. É o que eu chamo de unidade de validação de tecnologia. Fizemos em Sorriso um trabalho com o IMA Sorriso, com 7 materiais genéticos. Fizemos também um trabalho na Fazenda Sossego, em Nova Mutum, com 13 material genético de trigo irrigado. Também fizemos um trabalho no IMA Campo Verde, com 7 materiais genéticos também, testando trigo de sequeiro. Fizemos também na Fazenda Cachoeira, em Itiquira,
10 materiais genéticos testados lá para sequeiro, esse ano com a Fundação Mato Grosso. Foi o primeiro trabalho que nós fizemos em parceria com a Fundação. E também fizemos no IMA Rondonópolis mais um trabalho de trigo irrigado em parceria com o IMA. Outro estudo promissor é o que avalia o potencial do trigo no controle dos nematóides. O teste, feito com 9 cultivares diferentes, apontou dados interessantes. Para pratilencos, que é um dos nematóides mais difíceis de ser controlado por rotação de cultura, porque é muito polífago, tem inúmeros hospedeiros, nesse primeiro momento nós conseguimos fatores de reprodução muito baixos. E aí estamos repetindo para ter dados assim bem conclusivos se realmente reduz bastante a população de pratilencos. As boas notícias que vêm da pesquisa são importantes, mas num estado que viu as lavouras comerciais desaparecerem e o único moinho instalado fechar as portas, é preciso mais para convencer os agricultores a investir na produção de trigo. Para o coordenador da Câmara Técnica, o futuro da atividade depende do incentivo do poder público. O gargalo continua sendo a comercialização. Então, caberia à Conab estabelecer uma política de comercialização nessa região que não tem estrutura de moinho para que a produção comece a andar a nível comercial. Se esse projeto caminhar em passos fortes, dentro de pouco tempo, Mato Grosso poderá se tornar um grande produtor de trigo. Nós temos aqui abaixo de Campo Verde, com mais de 600 metros de altitude, e mais ou menos abaixo de 15 graus de latitude, mais de 1.200.000 hectares com potencial para trigo de sequeiro. Tudo isso está na mão do governo. Compete ao governo saber explorar isso aí e evitar a importação de quase 6 milhões de toneladas de trigo. E no próximo dia 17, a Câmara volta a se reunir para discutir a regulamentação do Protrigo, um programa criado este ano para incentivar a triticultura no estado. A retomada da geração de emprego no campo e o agendamento de leilão de frete da Conab. Notícias desta semana. Dados do Ministério do Trabalho mostram que o mês de setembro foi de alta nas contratações do campo, influência do início da safra de soja. Quase 7.000 trabalhadores foram contratados no estado, 603 empregos a mais do que em agosto. No acumulado do ano foram mais de 63.000 contratações e 55.000 demissões, o que gerou um saldo positivo de cerca de 7.800 postos de trabalho. No dia 8 de novembro, a Conab realiza um leilão para a contratação de frete. O objetivo é conseguir a prestação de serviço para remover pouco mais de 6.000 toneladas de milho. A maior parte do grão está em Mato Grosso e terá como destino os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. O produto será enviado a esses locais para atender pequenos e médios criadores e ainda agroindústrias de pequeno porte. Caminhões parados, motoristas apreensivos e demissões. No próximo bloco a gente fala da crise no setor de transportes. Empresas e profissionais autônomos estão em alerta máximo. Mais de 7.500.000 hectares de soja foram plantados até a última sexta-feira em Mato Grosso, 80% da área prevista para esta safra. Nas regiões Oeste, Médio Norte e Centro-Sul, o trabalho está na reta final. No Noroeste e no Sudeste do estado, o ritmo também está acelerado. Na região Norte, o plantio se aproxima de 70% da área. E na Nordeste, chegou a 33%. As exportações do agronegócio despencaram em outubro. O desempenho de quase todos os produtos foi pior que em setembro e também na comparação com o mesmo período do ano passado. O embarque de carne bovina in natura caiu quase 6% em relação a setembro e 19% na comparação com o mês de outubro do ano passado. A venda de carne de frango também registrou queda nas duas comparações, 18% e 3% respectivamente. Já a exportação de carne suína in natura foi menor que em setembro,
mas superou em 27% o volume embarcado em outubro de 2015. No caso do algodão, o cenário foi o oposto. Aumento das vendas em relação a setembro, mas recuo expressivo na comparação com outubro passado. No complexo soja, quedas acentuadas. O Brasil exportou 998 mil toneladas de soja em grão, 27% a menos que em setembro e quase 60% a menos que há um ano. Os embarques de farelo também recuaram bastante. O pior desempenho, no entanto, ficou com o milho. Pouco mais de 1.100.000 toneladas do cereal saíram do país em outubro, 60% a menos que em setembro e quase 80% abaixo do volume embarcado em outubro de 2015. A desvalorização do dólar foi um dos motivos desta queda, já que encareceu os produtos brasileiros lá fora. Pois é, e esta redução agravou o cenário do setor de transportes, que enfrenta um dos piores momentos da história. Pois é, tem muito caminhão para pouca carga, e aí a conta não fecha. Nos pontos de frete, caminhão parado é o que não falta. Neste, em Rondonópolis, tem motorista de braços cruzados há quase um mês. O seu Walter é um deles. Já está há 20 dias sem transportar nada. Esse ano, principalmente, foi péssimo. Como autônomo, está muito difícil. Eu acho que eu tenho que encostar o caminhão porque não tem como vender, né? Ninguém compra. E voltar a trabalhar de empregado de novo, se conseguir emprego, né? Porque está difícil também, né? O drama de profissionais como o seu Walter acontece no momento em que a procura pelo serviço costuma ser grande, puxada principalmente pelo escoamento do milho, que é levado dos armazéns aos portos e também para o mercado interno. Só que com a quebra da safrinha, o volume de grãos a ser transportado despencou. Os agricultores colheram aqui no estado 18 milhões e 900 mil toneladas de milho, 7 milhões e 300 mil a menos que no ano passado. Essa carga encheria pelo menos 197 mil caminhões bitrens, com capacidade para 37 toneladas cada um. Sem ela, o alerta do setor acendeu. Nesta transportadora, 20% da frota estão parados. O proprietário diz que a crise é a pior que ele já enfrentou. Eu acho que é o mais crítico, porque simplesmente não tem mercadoria para ser transportada, né? Então tem uma frota muito grande e ociosa aí nos pátios, né? E para não demitir funcionários, férias coletivas. Vai ter caminhão parado aí por 60 dias, né? Os recursos, nós vamos buscar os recursos para poder manter as parcelas em dias, manter o salário do pessoal em dia, né? E passar essa crise. Outro problema, segundo os transportadores, é que o preço do frete caiu. Para levar milho de Rondonópolis até o porto de Paranaguá, no Paraná, por exemplo, são cobrados R$ 125 por tonelada, 20% a menos que há um ano. Reflexo direto da queda da demanda, numa época em que muita gente vinha apostando na atividade. Houve muita multiplicação de caminhões, onde o governo abriu as portas aí para quem não é do ramo comprar caminhão. E com isso, então, deu um inchaço de oferta de caminhão na praça. Assim como em Mato Grosso, a produção de milho também caiu em outros estados, o que agrava a crise do setor. De acordo com a Associação Nacional de Transportes de Carga e Logística, em todo o país, estima-se que 11% da frota esteja sem rodar. Na busca por alternativas, esta empresa adaptou parte dos veículos. Caminhões que carregavam grãos agora transportam bebidas. O serviço que muitas vezes a gente contratava de terceiros para fazer na cerveja, nós preferimos colocar os nossos caminhões para poder suprir a frota e não deixar ela parada. Ainda assim, as contas continuam no vermelho e foi preciso enxugar o quadro de colaboradores. 15 foram demitidos. A gente não pretende fazer mais nenhum corte. Mas é sempre aquela necessidade que, se vier a surgir, ela será feita. Mas provavelmente, se for acontecer alguma coisa, só no mês de dezembro. Para o sindicato, que representa as empresas transportadoras de cargas de Rondonópolis e região, o cenário, que já é um dos mais difíceis enfrentados pelo setor, pode ficar ainda pior. A perspectiva para o último bimestre é preocupante. Porque a mercadoria que tem que embarcar, que são o grão, está diminuindo, já não tem mais, e com isso, com certeza, vai levar as empresas a fazer mais demissões.
se continuar do jeito que está, com certeza 50% a 60% do transporte, quando chegar no ano de 2017, estão todos quebrados. E os donos de caminhões que possuem dívidas no programa Pro Caminhoneiro ganharam um fôlego. O Conselho Monetário Nacional reabriu a renegociação dos financiamentos. O prazo tinha terminado em junho e agora vai se estender até 30 de dezembro. O refinanciamento passa a incluir também os empréstimos contratados até 31 de dezembro do ano passado. Quem faz parte de associações de cooperativas de transporte também vai poder renegociar a dívida. E depois do intervalo tem pecuária. Nossa equipe acompanhou os primeiros dias da vacinação contra a aftosa. Você vai ver o planejamento de uma fazenda para proteger o rebanho com mais de 30 mil animais. MT Rural de volta e com uma boa notícia para os pecuaristas, a vacina contra a febre aftosa está mais barata que há um ano. O levantamento feito pela associação que representa os criadores apontou que, em média, a dose da vacina está sendo vendida aqui no estado por R$ 1,23, 26 centavos a menos que o valor cobrado na etapa de novembro do ano passado. Isso, para ele, é um lucro a mais, uma vantagem a mais você conseguir pagar menos que você pagou no ano passado, né? Isso mostra também que houve uma relação comercial, né, uma disputa comercial saudável entre revendas, entre laboratórios, e isso trouxe um preço acessível ao produtor. No ano passado, os pecuaristas gastaram quase 42 milhões e meio de reais com a compra de vacinas. Agora, a expectativa é de que o investimento total gire em torno de 36 milhões. E nas fazendas, este mês de novembro é de muito trabalho. Afinal de contas, é hora de vacinar todo o gado contra a febre aftosa. Mas será a última vez em que a etapa cheia ocorre em novembro. A partir do ano que vem, o calendário vai mudar. Amanhece na Fazenda Ressaca, no município de Cáceres. E antes mesmo do sol aparecer, os peões já estão trajados e a caminho das pastagens. Por lá, reúnem um lote de vacas paridas com bezerros e levam os animais até o curral para a vacinação contra a febre aftosa. Tem que trazer o gado no curral, apartar dos bezerros, daí para poder fazer a vacina, né? Todo dia agora é assim, né? Até terminar de vacinar o rebanho todo, né? Próximo ao brete, os outros funcionários já deixaram tudo pronto. No gelo estão a pistola com agulha e as vacinas. Os animais são fechados um a um e recebem a dose na região do pescoço. Na fazenda, que trabalha principalmente com a produção de crias e de touros de elite, 31 mil cabeças de gado precisam ser vacinadas nesta campanha de novembro. E para dar conta de todo esse rebanho é preciso muito planejamento. A propriedade conta com outros 6 currais como este. E a previsão é de que em cada um deles sejam vacinadas, em média, 500 cabeças de gado por dia. Só assim, a lida com a vacinação vai ficar pronta em menos de 2 semanas. A fazenda tem 37 mil hectares e muitos animais ficam em áreas de pastagens bem distantes. Temos alguns pastos que vão dar em torno de 30 a 40 quilômetros da sede. Então é a necessidade de ter esses currais espalhados justamente para facilitar o manejo nosso, né? Que a gente consegue ao mesmo tempo fazer em vários currais e aí agilizar o procedimento. A vacinação precisa ser ágil. Assim, os currais estarão liberados em breve para outros serviços, como a reprodução do rebanho. Nós temos inseminação, nós temos transferência de embrião, nós temos toque, nós temos, enfim, diversas atividades que acumulam nesse mês, né? Por mais que você se prepare, por mais que a equipe esteja preparada para isso, não deixa de sempre de ser um transtorno, uma correria,
horas extra, feriado no meio. A partir do ano que vem, a etapa principal, que compreende a vacinação de todos os animais, passa a ser realizada em maio. E em novembro deverão ser vacinados os animais de 0 a 24 meses. Isso era uma reivindicação antiga do setor produtivo, em função de manejo reprodutivo de animais em novembro, né, nessa época do ano que estamos vacinando todo o rebanho, em função de chuvas para bezerro. Então, outros estados já tinham feito a inversão. Nesta outra fazenda, também em Cáceres, o ritmo é um pouco mais lento, sem correria. Até o fim do mês, os peões vão vacinar 2.600 animais e aproveitam que o gado está preso para fazer outros tratamentos, inclusive a aplicação de um brinco com inseticida para o combate da mosca do chifre. A gente aproveita que já está fazendo a vacinação, então tem um vermífugo, tem um brinco de mosca, de mosquicida que a gente tem que colocar para facilitar mais o manejo no período das águas, né? Você traz menos vezes o gado no curral. Em Cáceres está concentrado o maior rebanho bovino do estado. O município tem cerca de 1.100.000 animais, de um total de 29.300.000 cabeças que Mato Grosso possui. E é na região da fronteira que o INDEA acompanha com atenção os trabalhos em 930 propriedades. E mais uma vez este ano, as equipes de Mato Grosso fazem parceria com órgãos de fiscalização de sanidade animal da Bolívia. Existe um acordo bilateral, o Brasil faz a doação, serão 105.000 doses doadas, 80.000 para São Matias e 25.000 para São Inácio. Nós temos também 2 equipes de médicos veterinários que acompanham a vacinação lá na Bolívia e também temos veterinários bolivianos que vêm acompanhar a vacinação aqui no Brasil, para que haja uma padronização das ações, né? A padronização da vacinação. A gente leva muito a sério o fato também da gente estar muito próximo de fronteira, o fato de você estar na boca do Pantanal, na entrada do Pantanal, tudo isso a gente leva em consideração e temos um extremo cuidado com isso, uma atenção toda especial nesse período. O produtor, como vem fazendo a lição de casa, como a gente sempre diz, o último caso de aftosa nós tivemos em Colíder em 1996, faz 20 anos. Temos aí uma parceria do Ministério da Agricultura, do INDEA e do produtor, que ele é o grande responsável por comprar a vacina, conservar e vacinar. Por causa disso, hoje o Brasil exporta para mais de 100 países, hoje quase 20% da nossa carne é exportada e é fundamental que a gente não perca o que nós conseguimos e o que nós conquistamos. É isso aí. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!